Obrigado, senhor presidente. Não poderia ocupar essa tribuna para que não fosse outro pronunciamento que tratar do falecimento do Clezão. Clérison Cunha, nordestino, pai de família, deixa uma viúva desconsolada, 2 filhas desesperadas e uma mãe enlutada, porque foi atropelado, assassinado por um sistema que reiteradamente usa como desculpa para a sua sanha ditatorial a defesa da democracia. Isso não é coincidência, presidente, porque todos os ditadores ao longo da história que atacaram direitos e garantias individuais usaram como escudo a narrativa do direito à democracia, da defesa da democracia. Quando o DOI-CODE criava inquéritos ilegais para levar pessoas ao cárcere na fase inquisitorial, antes mesmo da instauração do processo, a defesa também era a democracia. E muitos dos que estão aí, do outro lado do plenário, vociferam sobre como foi terrível, como foi catastrófico romper direitos e garantias individuais. Eu, desde o primeiro dia que entrei nessa casa, tenho ocupado essa tribuna quase que todas as vezes para tratar do perigo que é desrespeitarmos direitos e garantias de primeira geração, direitos e garantias individuais, em específico, nesse caso, do devido processo legal. E o que é o devido processo legal? É o emaranhado de obstáculos ao Estado, de garantias que dão a possibilidade de ampla defesa, contraditória, entre outras garantias tantas, para que as pessoas possam mitigar essa força avassaladora do Estado persecutório, da força invencível da ação penal. Por essa razão, desenvolveram-se várias teorias, dentre elas o garantismo, cujo STF aplica com maestria. São estupradores, traficantes, assassinos, latrocidas, ladrões, corruptos, soltos pela porta da frente. Afinal de contas, nos orgulhamos por ter uma corte garantista. Essa corte garantista levou ao cárcere um homem de 46 anos, nordestino e pai de família, que naquele fatídico dia trabalhou em seu comércio até meados das 4 da tarde. Crendo tratar-se de uma manifestação pacífica, dirigiu-se mais uma vez para exercer o seu direito constitucional e democrático de se manifestar contra uma vertente política ou outra, um governo ou outro, mais um direito fundamental violado. Durante a balbúrdia que se instalou, do cenário absurdo que nós presenciamos naquele fatídico dia, buscou guarida em um dos prédios para se proteger, sem qualquer vestígio, sem qualquer resquício de qualquer prática delitiva, foi conduzido junto com centenas de brasileiros a um campo de concentração, onde lhe foi tolhido a audiência de custódia, que nunca foi tolhida para qualquer marginal ou bandido, nos mais distantes rincões do Brasil, mas na capital federal, aquelas pessoas começaram tendo tolhido o seu direito à audiência de custódia. E dali foi para pior. Conduzidos ao cárcere, a centenas, numa prisão multitudinária de um crime sem sequer individualização de conduta, ficaram meses, e muitos ainda se encontram no cárcere, sem sequer individualização da conduta. Preceito básico do devido processo legal. Muitos
mal sabem o motivo de estarem sendo perseguidos. Outros tantos que foram condenados a mais de 17 anos de prisão sequer estavam na esplanada naquele dia, como já fora demonstrado. Um processo midiático onde a justiça deu lugar a um show, a um recado que um ditador pretende dar aos brasileiros. Tenham medo, se encolham. E neste caldo de destruição da civilização ocidental, da destruição das instituições desse país, da destruição do devido processo legal e dos direitos e garantias fundamentais, estava o indivíduo, Clezão, o indivíduo esmagado pelo Estado. Tenho dito desde o primeiro dia, estamos em um regime, não é mais um governo, às margens de uma ditadura, e eu dizia, falta apenas o confisco de bens, falta apenas o desarmamento absoluto, falta apenas o assassinato de inocentes. Desde ontem não falta mais. Hoje, na convocação da ministra do Meio Ambiente, ela falava com orgulho das mais de 3.000 cabeças que confiscaram no Pará. Está instalado o confisco de bens. Semana passada, o governo publica uma portaria proibindo até o calibre 22, o ínfimo calibre 22. Estamos às margens do desarmamento absoluto da população. E ontem, o Estado brasileiro, personificado na pessoa do senhor Alexandre de Moraes, assassina um inocente que teve mais de 37 intervenções médicas enquanto estava indevidamente preso, que estava há mais de 2 meses aguardando uma manifestação sobre o seu pedido de liberdade provisória, que inclusive tinha todos os requisitos para responder em liberdade, coisa que é dada à primeira-dama do tráfico, mas um pai de família foi negado. Sexta-feira foi encaminhado ao Senado um requerimento para que o Senado tomasse providências, pois é o contrapeso no sistema de freios e contrapesos para refrear esses arroubos, e nada foi feito. Chegando essa segunda-feira fatídica, onde um cidadão brasileiro foi assassinado pelo STF, foi assassinado pelo Alexandre de Moraes e foi assassinado pela omissão do Senado. Pior que isso, outros 7 estão na mesma situação. Outros 7 aguardam o julgamento do mesmo pedido. E ainda essa semana passada, eu estive no sistema prisional de mulheres, na penitenciária feminina, lá na minha cidade, em Campo Grande, onde encontrei uma amiga de longa data, que está nas ruas lutando contra esse regime tirânico desde meados de 2012. A minha amiga Soraya Baciotti, eis a foto dela. Ombreamos de 2013 a 2022 na luta por um Brasil mais justo. Uma simples professora de Libras, olha a diferença do semblante dela nessa foto. Uma simples professora de Libras, acusada de ser a financiadora dos pseudo-atos antidemocráticos. Uma professora de Libras. É o trabalhador que vocês dizem defender. É o trabalhador que vocês dizem proteger. É uma pessoa da classe C que vive como intérprete de Libras, acusada de ser a financiadora, porque alguém inadvertidamente divulgou o Pix dela e ela recebeu um depósito de estrondosos R$200. Soraya é bariátrica, não consegue sequer a perícia médica. E, infelizmente, a continuar da forma que o Brasil caminha, será mais uma assassinada
pela inação e ação do senhor Alexandre de Moraes e pela omissão do Senado brasileiro. Como os senhores dormem, senhores senadores? Pois aos senhores cabe a responsabilidade de refrear esse tiranete que assola o Brasil.